sempre, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem, porque Deus ele não suporta o pecado. Mas Cristo Jesus, morrendo naquela cruz, reconciliou-nos com Deus. Ele disse: olha, Pai, se a humanidade toda está em pecado, se a humanidade toda tem falhado, se a humanidade toda merece a morte, eu morro pela humanidade, eu derramo meu sangue por todos os homens. E agora eu quero que tu, ó Pai, olhe para esses homens, olhe para essa humanidade, olhe para esse mundo que tu criou, vendo eles de outra forma, vendo eles todos justos, vendo eles todos purificados, vendo eles todos justificados, porque eu sou o substituto de toda essa humanidade. E você acha que Deus poderia rejeitar esse sacrifício, o próprio filho dele? Ele levou em conta esse sacrifício, porque foi muito doloroso para o pai permitir que o filho dele fizesse esse sacrifício. E o filho dele fazendo disse: claro, meu filho, eu aceito. Eu continuo vendo a humanidade nos seus pecados, mas a partir de então eu vejo eles como pecadores justificados. Porque tem uma coisa, queridos, eu não peco porque sou pecador. Aliás, eu não sou pecador porque peco. Todos nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nascemos no pecado. Já viemos a esse mundo com a semente do pecado em nós. E não tem como fugir dessa realidade. Mas tem uma coisa: a partir do momento que eu descobri o que Jesus fez por mim, eu passo a amá-lo, eu passo a adorá-lo cada vez mais. E eu vou fazer de tudo para poder agradar mais a Ele, para poder menos errar, menos falhar. Porque eu sei que cada erro meu vai ser uma ofensa ao homem que morreu por mim, ao homem que entregou a vida por mim, ao homem que se sacrificou por mim, ao homem que foi o substituto da minha pena de morte, levou a pena de morte no meu lugar. Você compreende isso? Abra sua Bíblia naquele texto que eu falei, Hebreus, para nós finalizarmos e você entender melhor. Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 27. Porque é só a palavra que pode nos iluminar. Só o Espírito Santo, através da sua palavra, Ele pode nos iluminar. Então, olha, eu quero que você fixe bem os seus olhos nesses dois versículos que nós vamos ler, para nós finalizarmos. Hebreus 7, 26 a 27. Acharam aí Hebreus 7, 26 a 27? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Viram aí? Abra agora Hebreus 9, mais um pouquinho à frente, em 2 páginas. Hebreus 9, versículos 12 até o 15, até o 24. Vamos ver. 11 primeiro, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso Ele mesmo, Ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Muito bem, queridos, vamos ficar em pé? Ora, se você nesta noite entendeu o propósito da morte de Cristo, porque Ele teve que se oferecer, porque Ele teve que ter o seu sangue derramado, eu me dou por satisfeito. Jesus muito mais. Eu creio que você entendeu, porque essa verdade ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E se você abriu o seu coração, essa palavra entrou, você entendeu porque Cristo é o nosso Cordeiro, porque Ele se ofereceu por nós, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele foi o substituto do nosso lugar. E para que nós sempre lembrássemos desse sacrifício que Ele fez por nós, o próprio Jesus deixou instituído um cerimonial. Quando reunido com os seus discípulos, Ele tomou um pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele partiu o pão assim e disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois que comeram o pão, pegaram o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. É o símbolo da nova aliança que eu faço com vocês, aliança de sangue. Por isso que Ele escolheu o fruto da videira, para dele, desse suco do fruto da videira, que tem a cor de sangue, pudesse simbolizar, representar o sangue dele, que foi derramado em favor de toda a humanidade, em favor dos nossos pecados. Esse é o cerimonial que Ele deixou instituído, para que todas as vezes que nós comêssemos desse pão, nós lembrássemos que a carne dele foi rasgada, partida lá na cruz. E todas as vezes que nós bebêssemos esse vinho, ou esse suco de uva, nós lembrássemos que o sangue dele foi derramado por nós. Este é o memorial instituído para que nós nunca esquecêssemos desse sacrifício. Agora a pergunta que eu faço para você nesta noite: você entendeu essa palavra? O que eu posso fazer, já que o único meio de salvação é esse, é eu crer nesse sacrifício que Jesus fez por mim? O que eu posso fazer?